noite estava envolta em escuridão, quando Mark chamou um Uber para levá-lo de volta para casa, após um longo dia de trabalho. O carro preto estacionou na frente dele, e Mark entrou sem pensar muito, cumprimentando o motorista. "Boa noite", o motorista respondeu, sem levantar os olhos do volante. Mark notou algo peculiar imediatamente, a semelhança surpreendente entre o motorista e ele. Eles pareciam gêmeos separados no nascimento, com os mesmos olhos penetrantes e cabelos escuros. Mark hesitou por um momento, mas decidiu deixar de lado aquela estranha coincidência e concentrou-se em seu destino. No entanto, à medida que a viagem prosseguia, o motorista começou a falar de maneira intrigante. "Você sabe", começou o motorista, "eu costumava trabalhar naquela empresa de tecnologia onde você está empregado. Na verdade, trabalhamos no mesmo departamento por um tempo." Mark franziu a testa, sentindo-se desconfortável. "Isso é estranho. Eu não lembro de tê-lo visto lá. Quando você saiu? Saí há alguns anos, logo antes do grande lançamento do produto que você estava envolvido. Você era um dos principais desenvolvedores, certo?" Agora, Mark estava realmente perturbado. Ele nunca mencionou seu trabalho durante a viagem. Como esse motorista sabia esses detalhes? "Quem é você?" Mark finalmente perguntou, lutando para manter a calma. O motorista sorriu, e o reflexo no espelho retrovisor fez Mark tremer. "Eu costumava ser você, Mark, mas então eu percebi que você estava vivendo minha vida, roubando minha identidade." Mark sentiu o estômago se revirar. "Isso é impossível." O motorista riu suavemente. "Olhe para mim, para nós. Nossa semelhança é assustadora, não é? Quando descobri que você estava assumindo minha vida, achei que era justo retribuir o favor." O carro continuava a se mover pela estrada escura, enquanto Mark tentava entender o que estava acontecendo. O motorista continuou a revelar detalhes surpreendentes sobre a vida de Mark, eventos que somente ele deveria conhecer. As palavras do motorista o mergulharam em um abismo de confusão e terror. "Vamos fazer uma troca, Mark", o motorista disse finalmente. "Você assume minha vida, meus problemas e todas as escolhas que fiz. Eu vou assumir a sua. É um acordo justo, não acha?" Mark estava apavorado, incapaz de compreender completamente a situação estranha em que se encontrava. Ele sabia que não havia como voltar atrás. À medida que a viagem chegava ao fim e o carro parava em frente à casa de Mark, ele saiu, olhando uma última vez para o motorista que agora tinha seu rosto e sua vida. "Boa sorte, Mark", o motorista disse, enquanto Mark fechava a porta. "Lembre-se, somos gêmeos agora." Mark assistiu o carro desaparecer na escuridão da noite, perguntando-se que tipo de pesadelo acabara de entrar, enquanto o eco das palavras do motorista ecoava em sua mente perturbada. "Somos gêmeos agora." A noite estava escura e úmida quando John, um motorista do Uber, aceitou uma corrida em uma parte menos movimentada da cidade. Ele estava acostumado a levar todo tipo de pessoa em suas viagens noturnas, mas desta vez, algo parecia diferente. O nome do passageiro era apenas silencioso. John chegou ao local de coleta e viu um homem de pé, comum à primeira vista. Ele entrou no carro com um aceno e sentou-se no banco de trás. John cumprimentou-o, mas o passageiro não respondeu, apenas olhando fixamente pela janela. À medida que a viagem avançava, John começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha. O silêncio era ensurdecedor. O passageiro não dizia uma palavra, e isso o incomodava profundamente. Ele tentou puxar assunto algumas vezes, mas o homem permanecia calado. O que mais perturbou John foram os olhos do passageiro. Eles estavam fixos na estrada à frente, mas pareciam vazios, sem emoção, como se estivesse olhando para algo que só ele podia ver. À medida que a corrida continuava, os comportamentos estranhos do passageiro se tornavam mais evidentes. Ele começou a sussurrar palavras incompreensíveis e a mover os dedos de maneira nervosa. John sentiu um nó no estômago, mas decidiu continuar a viagem, esperando que fosse apenas um passageiro peculiar. No entanto, o que aconteceu a seguir fez o coração de John acelerar. O passageiro começou a rir, um riso sinistro e arrepiante que ecoava no carro. Era como se algo maligno tivesse se apoderado dele. John engoliu em seco e tentou manter a calma. O GPS indicava que a viagem estava quase no fim, e John suspirou de alívio. Ele estava ansioso para se livrar daquele passageiro perturbador. Mas quando chegaram ao destino,
O homem no banco de trás não saiu do carro. Ele continuou rindo e sussurrando palavras ininteligíveis. John decidiu confrontá-lo. "Chegamos ao seu destino, senhor", disse ele, tentando soar firme. O passageiro finalmente se virou para olhar para ele. Seus olhos, agora iluminados de uma maneira perturbadora, encontraram os de John. "Fique aqui", sussurrou o passageiro, com um sorriso assustador nos lábios. Ele abriu a porta do carro e saiu. John estava congelado de terror. O que aquele homem queria dizer? Ele não sabia se deveria seguir o passageiro ou simplesmente dirigir embora o mais rápido possível. Antes que pudesse decidir, uma figura surgiu das sombras. Era o passageiro, mas ele não parecia mais humano. Sua pele estava pálida, seus olhos brilhavam em um vermelho profundo e sua boca se abriu de forma anormal, revelando dentes afiados como facas. John sabia que estava em perigo. Ele pisou no acelerador e dirigiu o mais rápido que pôde. O passageiro tentou alcançá-lo, mas foi deixado para trás na escuridão. O motorista estava aterrorizado, mas determinado a escapar daquela situação terrível. Ele dirigiu até encontrar um posto de gasolina iluminado, onde parou para pedir ajuda. Ele contou sua história para um atendente atônito, que chamou a polícia imediatamente. No entanto, quando a polícia chegou ao local onde a corrida havia começado, não encontrou sinal do passageiro ou de qualquer atividade suspeita. John nunca mais dirigiu durante a noite, e o silêncio do passageiro silencioso assombraria seus sonhos pelo resto da vida. Ele não sabia o que tinha encontrado naquela noite sombria, mas estava certo de que era algo além deste mundo. Era uma noite de outono, com a lua cheia lançando uma luz espectral sobre as ruas vazias da cidade. David, um motorista de Uber experiente, estava em busca de sua próxima corrida. Ele já havia ouvido falar de muitos lugares assustadores na cidade, mas nunca imaginou que acabaria em um deles. Quando o pedido de corrida chegou, ele não pensou duas vezes antes de aceitar. Era uma chamada estranha, originária de uma área supostamente assombrada conhecida como o Beco dos Lamentos. No entanto, David sempre considerou essas histórias como superstições sem sentido. Ao chegar ao local, ele notou imediatamente o ambiente sombrio e desolado. O Beco dos Lamentos era um beco estreito e sinuoso, cercado por edifícios antigos e deteriorados. A iluminação pública era precária, deixando o beco mergulhado na penumbra. David estacionou seu carro e esperou pelo passageiro, mas após alguns minutos ninguém apareceu. A sensação de inquietação começou a crescer dentro dele, como se algo estivesse errado. David olhou para o aplicativo, confirmou o local de embarque e esperou mais alguns minutos. Foi então que ele ouviu sussurros e risadas abafadas vindo de dentro do carro. Arrepios percorreram sua espinha dorsal, enquanto ele verificava o banco traseiro e o assento do passageiro. Não havia ninguém lá. O carro estava vazio, mas as vozes persistiam. Eram sussurros ininteligíveis e risadas sinistras, como se uma entidade invisível o estivesse observando e zombando dele. A mente de David começou a girar, procurando uma explicação lógica para aquilo. Talvez fossem crianças fazendo uma brincadeira de mau gosto ou um sistema de som defeituoso em seu carro. Ele tentou afastar os pensamentos assustadores, mas os sussurros e risos continuavam, cada vez mais perturbadores. Lutando contra o medo crescente, David decidiu iniciar a corrida como se o passageiro estivesse presente. Ele acelerou pelo Beco dos Lamentos, enquanto as vozes invisíveis o acompanhavam. Os sussurros ficavam mais altos, e o ar ficava mais pesado a cada curva. Então, uma figura sombria e etérea começou a se materializar no banco de trás, sua forma mal definida dançando nas sombras. David tentou desesperadamente manter os olhos na estrada, ignorando o espectro que parecia estar se divertindo com seu medo. O carro continuou a avançar pelo beco, cada vez mais rápido. David não estava mais no controle. Ele estava preso em um pesadelo bizarro e aterrorizante, correndo pela cidade deserta, perseguido por uma presença invisível e sobrenatural. As vozes invisíveis sussurravam palavras incoerentes e ameaçadoras, enchendo a mente de David com um terror indescritível. Ele sentia que estava perdendo a sanidade à medida que a corrida avançava. Finalmente, ao chegar a uma encruzilhada no beco, David teve que tomar uma decisão assustadora. Uma voz sussurrou em sua mente, instruindo-o a continuar em frente, em direção à escuridão, em direção ao desconhecido.
Outra voz o instigou a dar meia volta e sair correndo daquela área assombrada. Com o coração martelando no peito, David tomou uma decisão impulsiva. Ele virou o volante do carro bruscamente, abandonando o Beco dos Lamentos e fugindo daquela sinistra presença invisível. O carro acelerou, deixando para trás as vozes e o terror que o haviam atormentado. Quando finalmente saiu do beco e retornou às ruas iluminadas da cidade, as vozes desapareceram. David estava ofegante, suando frio e perturbado com o que havia vivenciado. Ele sabia que jamais esqueceria aquela noite. A corrida invisível que o levou ao limite do medo e da loucura. A partir desse dia, ele evitou o Beco dos Lamentos a todo custo, e suas experiências subsequentes como motorista de Uber nunca se aproximaram do terror inexplicável que ele enfrentou naquela noite. A história da corrida invisível se tornou uma lenda urbana na cidade, lembrando a todos que há coisas que não podem ser explicadas, mesmo nas noites mais silenciosas e sombrias. Em uma noite escura e sombria, em uma cidade estranha e deserta, um motorista de Uber chamado Mike aceitou uma corrida que o levaria a um território desconhecido. Ele estava acostumado a dirigir pelas ruas da cidade, mas desta vez, o destino o levaria a um lugar sinistro e inóspito. Mike seguia obedientemente as instruções do GPS, mas algo estava errado. As ruas começaram a ficar cada vez mais estranhas, como se estivessem se torcendo e mudando diante de seus olhos. Ele se viu dirigindo por becos estreitos e sombrios, cercados por edifícios abandonados. As luzes das ruas estavam fracas e piscavam de maneira irregular. O motorista começou a sentir um frio na barriga enquanto o GPS o conduzia por caminhos sem saída. Ele tentou dar meia volta, mas todas as ruas pareciam se transformar em becos sem saída. Mike estava preso em um labirinto estranho e sinistro, e uma sensação de desespero começou a se apoderar dele. Enquanto dirigia por essas ruas sombrias, Mike começou a notar algo perturbador. Sombras pareciam se mover nas esquinas de seus olhos, figuras indistintas que o faziam se sentir observado. Ele tentou ignorar essas visões, convencendo a si mesmo de que eram apenas sua imaginação correndo solta na escuridão. Mas a sensação de que algo o perseguia continuava crescendo. Ele podia ouvir passos suaves, quase inaudíveis, ecoando pelas ruas vazias. Passos que o acompanhavam a cada esquina, como se alguém ou algo estivesse seguindo o carro silenciosamente. Mike estava em pânico. Ele ligou o rádio do carro na esperança de encontrar algum conforto nas músicas, mas em vez disso, ouviu vozes sussurrantes e sem sentido saindo dos alto-falantes. As vozes pareciam sussurrar seu nome, como se estivessem chamando por ele. Ele tentou ligar para o passageiro que solicitou a corrida, mas não houve resposta. O silêncio do outro lado da linha só aumentou seu medo. Mike estava começando a acreditar que havia algo muito errado com essa corrida, algo que o GPS não poderia explicar. Enquanto continuava a dirigir pelas ruas vazias e estranhas, Mike finalmente viu uma figura no espelho retrovisor. Era uma sombra escura e indefinida, de olhos brilhantes que o encaravam com malícia. Antes que pudesse reagir, a sombra se moveu rapidamente e desapareceu no banco de trás do carro. O motorista acelerou tentando escapar da presença assustadora em seu carro. Ele virou uma esquina e se viu diante de uma visão que o fez perder o fôlego. Na rua à frente, uma procissão de figuras encapuzadas e sombrias bloqueava o caminho. Eles estavam parados, imóveis como estátuas, mas seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Mike teve que frear bruscamente para evitar colidir com eles. Ele estava cercado por essas figuras silenciosas, todas olhando para ele com olhos sem vida e brilhantes. O medo o consumiu e ele não sabia para onde ir. Foi quando ele ouviu uma voz sussurrante vindo de fora do carro. Era um sussurro gelado, quase inumano. A voz dizia seu nome repetidamente, como se estivesse chamando por ele. Ele olhou pela janela e viu uma figura encapuzada parada bem ao lado do carro, olhando para ele com olhos vazios. O motorista não podia mais suportar. Ele abriu a porta do carro e saiu correndo para longe das figuras encapuzadas. Ele correu pelas ruas escuras, sem olhar para trás, enquanto as vozes sussurrantes o perseguiram. Finalmente, Mike encontrou um beco sem saída e se encurralou ali, ofegante e aterrorizado. As figuras encapuzadas se aproximaram, cercando-o lentamente. Ele podia sentir seu medo crescer, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer.
E então, em um momento de desespero, as figuras encapuzadas recuaram. Uma voz sombria ecoou pelo beco dizendo: "Você não é o escolhido." As figuras se afastaram e desapareceram nas sombras. Mike estava sozinho, tremendo de medo e confuso. Ele não sabia o que havia acontecido ou por que as figuras encapuzadas o deixaram ir. Ele nunca mais dirigiu à noite naquela cidade estranha e deserta. Enfim percebeu que estava trabalhando há quase 24 horas seguidas e preferiu atribuir o acontecimento à sua mente cansada.